Olá, seja bem-vindo, eu sou o Gilmar Fessner. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe França e a gente vai começar mais um episódio do podcast Os Experts. Estamos aqui com a presença da Faiola Damasceno, obrigado pela presença. Faiola é especialista em vendas, já vai se apresentar. Então, conta pra gente, Faiola, o que você faz, só para o público te conhecer, e aí depois a gente continua conversando. Boa, Felipe. Prazer, Gilmar. Prazer, Felipe, estar aqui com vocês. Muito prazer em estar falando com vocês. Como o Felipe falou, eu me chamo Faiola Damasceno. Tenho mais ou menos aí uns 17 anos de experiência em vendas, caminhando por todos os lados, por todas as cadeiras, vendendo, executando na base, gerenciando o time de vendas, formando vendedores. Estamos aí tentando fazer o possível para trazer bons negócios aos nossos clientes. Hoje, na verdade, estou bastante voltada para a consultoria. Então, o nosso principal valor que a gente entrega é, de fato, conseguir formar uma boa rede e boas estratégias de venda para que a gente alavanque os resultados dos negócios dos nossos clientes. Massa. Legal. E como que está formatado hoje a tua empresa, os teus serviços? Você falou da consultoria. É só consultoria? É mão na massa? É você que executa, o cliente que executa? Como que funciona isso? Show, Felipe. Eu acho que a gente tem um híbrido aí, podemos dizer assim, né, um pouco. A gente investiga muito, como a gente não tem um produto de prateleira, eu faço só consultoria, isso é fechado, a gente personaliza muito para o cliente. Mas a gente tem a consultoria, que daí a gente consegue ser totalmente hands-on, a nossa consultoria executa. Obviamente, né, a gente já alinha com o nosso contratante o que ele vai precisar ser acionado, né? Tem bastante coisa que ele é acionado e tal, mas a gente executa muito por ele. Análise de dados, os treinamentos, as análises de ligação e tudo mais, a gente pode fazer por ele. Quando essa pessoa ou esse negócio entende que ele pode fazer, ele também consegue nos contratar. A gente muda ali o serviço e também a precificação. Então a gente não coloca mais a mão na massa, mas a gente mentora essa pessoa, a gente dá essa consultoria para que ele consiga executar e aí faz o acompanhamento um pouco mais de longe. Então dá para fazer as duas coisas, depende. O que acontece muito hoje é que muitas pessoas não têm a mão de obra. Então acaba que na maioria dos clientes a gente executa. Por falta de mão de obra, né, saiu um CEO ali que está no estratégico, no tático, no operacional. Então ele prefere que a gente execute. Ou ele solicita uma contratação de um gerente comercial e aí a gente consegue ajudar também ele a achar esse cara no mercado para trazer para dentro, mentorar esse cara e aí a gente sai e finaliza o nosso serviço dentro dessas empresas. Massa. Qual a diferença aí do teu trabalho em relação a vendas e para os modelos que a gente vê aí por aí fora, por exemplo, que estão mais relacionados a atendimento e que também tem vendas como um braço, mas normalmente eles falam atendimento e venda, tipo, treinamento de atendimento e vendas, consultoria de atendimento e vendas. Qual que é a diferença? Boa. Me perguntaram isso ontem, cara, coincidentemente, daí eu pensei para responder, hoje está mais fácil. Na verdade, o que é o seguinte, cara, o nosso objetivo é aumento de receita, seja com novos clientes ou seja na base. Para você vender melhor, você precisa ser bom em comunicação, precisa se comunicar bem, mas você precisa ser bom em quebrar objeções. Você precisa ser bom em fazer um bom diagnóstico. E para isso você precisa ter formação em metodologias de vendas. Você pode ser um excelente comunicador. Se o cara falar que seu produto é caro, você sabe o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele, tá bom, então compra do concorrente. E é isso que eu faço. Eu entro nas empresas para dar essa formação. Quais são as principais objeções? Por que a gente está perdendo esses leads? Por que eles não estão fechando? E aí a gente vai trabalhar com as técnicas de venda para ultrapassar todas essas barreiras que é preço, é que seu concorrente é mais barato, é funcionalidade. E na verdade, no fundo, é o diagnóstico que a gente está errando, tá? Na maioria das empresas que eu entro, os vendedores fazem um diagnóstico muito raso, com pouca pergunta, e aí a gente não consegue criar valor, né? Se eu não entendo o que impacta no meu cliente, ele deixar de fazer aquilo, qual o prejuízo que ele pode tomar e etc. E aí no meio do diagnóstico que eu descubro, no final ele fala que é valor e nem é uma objeção real. Né? Então a distinção entre uma objeção real e a distinção entre uma objeção que o cara só está falando que é caro porque ele não quer mais ouvir sua voz, quer que você desligue o telefone. Eu preciso ter essa percepção para poder vender mais, né? Aumentar a performance é isso, é pegar os leads que não querem fechar e aplicar a técnica de venda pra gente realmente fechar, sabe? Calma aí, já vou deixar tu falar. Calma aí, eu prometo. Que tá. Não, vai. Tem a ver com o meu dia a dia. Vamos lá. Então, você falou de diagnóstico, assim, falando um pouquinho de forma mais básica, mas basicamente o diagnóstico é o vendedor ali que faz o atendimento, muitas vezes passivo, né? O marketing faz o trabalho, manda o lead pro cara, o cara faz o atendimento passivo.
é a capacidade dele de fazer pergunta para poder diagnosticar o que ele vai oferecer ou como que ele vai mostrar o valor. Isso pode ser feito para todo tipo de empresa? Serve para todo mundo? Como que é? Sim, porque o comprador mudou, né, Felipe? Assim, todo mundo compra se é necessário. Ninguém sai comprando, principalmente assim. Claro que a gente tem B2C e B2B. Isso muda um pouco, né? Quando a gente vende para empresas, eu atendo os dois. Mas a maior parte dos nossos clientes da base hoje são B2B. Você não vai vender para o empresário algo que realmente ele não veja valor, ou que ele vai diminuir custo, diminuir risco ou aumentar faturamento. A gente só compra por essas três coisas, não existe outras coisas que a gente vai comprar. Quando a gente olha para um consumidor final, é mais ou menos isso. Lógico que a gente compra mais por impulso, mas é uma roupa, uma coisa. Agora você vai levar uma televisão para casa. Cara, você não vai comprar por impulso essa televisão. O vendedor precisa dizer qual é o benefício. O que a gente está fazendo? A gente está vendendo produto, falando de funcionalidade. Essa TV é excelente. Essa TV é de LED. Essa TV tem 42 polegadas. E o benefício para mim? Isso é o diagnóstico. Então, com perguntas, eu entendo, por exemplo, meu cliente quer comprar um ERP. Por que ele quer comprar um ERP? Porque ele quer automatizar. Não, não é isso. Provavelmente porque ele está com algum problema. Ou ele está com um problema gastando muito tempo para emitir os boletos, não está controlando direito o caixa dele. Não é que ele quer automatizar e trazer agilidade. Ele quer parar de perder dinheiro. Né? E eu preciso descobrir. Só fazendo perguntas eu descubro isso. Senão ele vai comprar qualquer outro RP que seja a pessoa mais legal que falou com ele. A pessoa mais comunicadora, a mais simpática. Né? E não o melhor, o que tinha o melhor a oferecer para ele, sabe? Então é isso que você falou, assim, o diagnóstico na linguagem simples é essa capacidade de a gente fazer pergunta e dialogar com o cliente. A gente está muito no questionário. Por que você veio aqui procurar? Ah, eu vi que você se cadastrou no meu site e aí eu quero entender o que você precisa e tal. Por que você se cadastrou? E o cliente fala, ah, legal, eu faço sim, eu atendo. Deixa eu te mostrar a minha solução. Cara, ali você perdeu toda a sua possibilidade de identificar por que aquele cara quer comprar e mostrar o benefício, fazendo com que ele veja como você vai resolver o problema dele. O cliente não quer ver seu produto, ele quer saber como você resolve o problema dele. Maravilha. Eu peguei um caso uma vez que era... o time de venda era passivo, né? Recebia ali o lead e eles mandavam... tentavam entender só qual era o produto que o cliente queria e mandavam uma proposta e por incrível que pareça, eram duas propostas, então era uma com valor, porque é personalizado, e uma outra que era tipo uma apresentação comercial padrão, com fotos e tal. Sim. Mandava 2 arquivos em PDF e só. Então, basicamente, eles falavam, o que você quer? Ah, eu quero um produto tal. Tá, produto tal para quantas pessoas, da tua empresa, tal, e mandava isso daí. Então, esse era o processo comercial dos caras. Aí, eu sem saber sem entender tanto de vendas, eu já falei assim, mas em que momento que ele vai ver valor se você não falou nada e se você nem sabe como que você vai resolver algo para ele, né? Porque imagine aí, o cara vai lá, vai ver que tem 2 PDF, já é chato. Ele vai no que tem o preço, ele rola para baixo e vê o preço, acabou, tá muito caro. Exatamente, exatamente. Essa semana eu tenho dado muito coach técnico para vendedor, né? E tem histórias bem legais. A primeira história que é legal, que eu acho de contar, e que a gente precisa parar de achar que a gente consegue pensar com a cabeça do cliente para você fazer um bom diagnóstico, idealmente é que você ligue para esse cliente e pegue ali 15, 20 minutos com ele e faça. É possível fazer um diagnóstico por WhatsApp? É possível, mas nem é tão eficiente. E aí, aproveitando esse gancho que você falou que você manda a proposta ali, é isso. Tem muito robô, às vezes até humano, fazendo essa triagem. Quantos funcionários tem? Quando tem, vou te mandar uma proposta. E aí é muito assim, o cliente parou de me responder, Fai. Obviamente, cara, o que você tem que fazer mesmo é falar assim pra ele, eu vi que você se cadastrou aqui, eu quero falar com você 15 minutos para poupar o seu tempo e para entender se minha solução serve para você e te ajuda no que você precisa. Se a gente fizer isso, vai ser muito mais rápido do que eu te mostrar uma proposta aqui, te falar de valor e não ter identificado o que você precisa. Minha venda é consultiva. É importante que a gente entenda qual que é a sua necessidade. Se o meu produto não te atender, eu vou ser a primeira a te falar que ele não serve. Eu duvido esse cara não vir no telefone para falar 15 minutos comigo se aquilo vai mudar a empresa dele, para aumentar faturamento, diminuir risco ou diminuir custo. Né? E aí a galera fala assim, meu cliente não gosta de falar no telefone, ou é você que não gosta de ligar. A gente perdeu, velho, essa parada de ligar, da necessidade de conversar. Eu acabei de brincar que eu não atendo, mas, cara, se eu estiver comprando um produto, eu tô comprando telefonia lá na Lobo. Eu falo com o cara todo dia. Cara, eu preciso comprar uma telefonia, eu preciso falar com ele, eu preciso entender, eu preciso tirar minhas dúvidas, eu preciso negociar o tempo de contrato. Então, é interesse meu. Então, eu preciso falar com esse cara e ele tá me ligando. Se ele estiver só me mandando WhatsApp, pode ter certeza que eu só vou responder ele no final do dia.
Eu não vou ficar parando para mandar. Aí, áudio ainda, né? Eu É. mandei áudio pro cliente explicando a solução. Aí, tipo assim, o áudio é de 10 minutos, 2 minutos depois o cliente te mandou um ok. Ele ouviu o áudio, pô. Não. Então, assim, você não tá prendendo a atenção dele, não tá realmente fazendo o diagnóstico que a gente falou para entender qual é a necessidade que esse cara tem. E aí ele compra por preço. Sim. O concorrente é mais barato. Ah, mas o concorrente dá um suporte ruim. Ah, mas o concorrente deixa você na mão. Não tem problema, eu vou usar. Depois qualquer coisa eu cancelo. Se não for bom, né? E aí me arrependo e volto para vocês. Mas nesse momento eu vou gastar R$100 a menos. R$100. O que o empresário hoje... Você acha que o empresário hoje vai ligar para R$100 se ele tiver certeza que seu produto atende ele? Ele não vai deixar de comprar você e vai pro outro de R$100 se ele tem certeza. E é isso que a galera não sabe, assim. Não sabe não, quer pensar com o bolso do cliente. Sim. Ah, ele queria um desconto de R$100. Desconto, né? O povo adora dar desconto. Queria um desconto de R$100. Não, é falta de valor que você deixou de mostrar. Não é dinheiro, Sim, sim. sabe? É bem essa parada. Não, é bem isso. A gente vê isso cotidianamente, né? Mas é muito mais esse hype que tu deu ali, né? Que é... Tu já consegue economizar o tempo do cliente, né? E economizar o teu tempo também, né? Exato. E ali tu já acaba criando naturalmente um filtro, que se ele não tiver interessado, comprometido em resolver o problema dele, né? Não tem por que tu Exatamente. resolver, né? É, óbvio que assim, né? Eu falo pra galera, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar ligar pra esse cara quando esse lead cai. Nos primeiros 5 minutos, liga pra ele e tenta falar, ah, os leads não atendem e tal. Ok, tenta falar ali com ele no WhatsApp, falar que você tá tentando ligar e que você vai tentar ligar amanhã de novo e etc. Porque assim, a galera se alivia quando o telefone toca e o cara não atende, sabe? Sim. Ufa, cumpri minha cadência. Vou poder registrar lá que não atendeu. Cara. E aí vai pro WhatsApp e começa aquela lambança. Eu pego assim, cara, vendo os atendimentos, clientes muito putos com isso. Cara, mas você vai me fazer mais quantas perguntas? Porque assim, quando eu entro com um cliente, eu faço um alinhamento com ele. Oi, tudo bem? Eu sou a Faiola, especialista de produto aqui da Lobo. Eu quero te explicar um pouco, eu vi que você fez um cadastro aqui no nosso site, eu quero te explicar um pouco o que a gente pode fazer, mas antes de tudo eu quero te ouvir, a gente precisa fazer um diagnóstico, entender sua operação e entender qual é a alavanca de crescimento que a gente pode utilizar. É a alavanca de operacional, que é a galera, que a gente pode treinar essa galera e melhorar? Pode ser a estratégica, pode ser a de processo, que você não tem um processo bem desenhado, não adianta treinar pessoas, se você não tem um processo muito nítido para essas pessoas executarem. Então a gente vai precisar detectar. Se você quiser só um treinamento por treinamento, cara, eu posso te dar uma facada de um treinamento, vou aí, dou 10 horas de um treinamento, não vai mudar nada na sua empresa, mas eu não quero isso, né? O meu negócio não é esse valor que a gente quer entregar. Então eu preciso fazer um diagnóstico. Ai, mas 1 hora é muito, é 1 hora que você precisa. Pô, 1 hora seria ideal pra gente conversar, pra eu ver seus números de conversão, né? Nossa, até isso vocês veem? Sim, você acha que eu tenho uma consultoria de prateleira? Como que eu vou levar uma consultoria de prateleira para as empresas? Não funciona assim. Não funciona. Cada um tá com a sua conversão, cada um tá com a sua dificuldade. Às vezes o gestor acha que a dificuldade é o vendedor. E quando a gente entra, o cara não tem um playbook. Aí eu tenho que falar pra ele, ô, gerente de venda, chega aí, cara. Você acha mesmo que vale a pena você pagar um treinamento pra sua equipe? Ou vale muito a pena você me pagar pra gente fazer uma revisão do CRM, reimplantar o CRM, fazer um playbook, etc. Então vamos caminhar para trás para a gente fazer o processo da maneira correta. Então é meio isso que a gente precisa alinhar com o nosso cliente para que ele entenda qual é a importância da gente ter essa conversa, né? Se ele não entender, eu vou continuar por WhatsApp também, tá? Eu não vou desperdiçar esse lead, não vou dar fechado perdido nele. Até ele definir que ele não quer mais. Né? Até cumprir a cadência, pelo menos. É isso que eu falo pro vendedor. Se a gente escrever um processo que a cadência é 8 dias, com duas tentativas de contato por dia, a gente precisa fazer. Eu não escolho a minha cadência porque eu, cara, coloco a mão, olho pro céu, não. Eu faço cadência há muitos anos, eu vou lá e pego um histórico, um estudo e falo, cara, hoje a gente tem uma média aí, mais ou menos, de que a gente consegue falar com esses caras, né, com as empresas, com os donos de empresa, a partir do 5º, 6º dia, 7º dia, né, de 5º a 7º dia. É pesquisa nacional. Por que eu tô parando minha cadência no quarto? Sim. E 7º dia a gente tá falando de várias tentativas, principalmente se for multicanal, né? Tentando desde o primeiro dia, sim. LinkedIn, telefone, WhatsApp. Muitas empresas que fazem no máximo 3 tentativas, quando muito 3 tentativas. Não são 3 dias, são 3 tentativas. Cara, Aí queimou a grana do tráfego que teve que trazer, o tempo que tu teve que prospectar e tudo mais. Né? Ainda mais B2B, porque às vezes o cara não tá no WhatsApp ali naquela hora. Não tá, Até essa pergunta de cadência, normalmente quando tu tá com um time de vendas ou até mesmo outras empresas, né?
Deve ser muito comum, né? Tá, mas quantas vezes eu devo fazer? Porque daí o cara quer dar cheque, Aham. ele não entende que é uma parada humana, não é uma parada mecânica, Isso, né? exatamente. Provavelmente vai ter gente que vai ouvir, né, que é especialista, é empresário numa determinada área, mas não entende tanto de venda. O que é cadência, para o pessoal entender? Show de bola, Felipe, importante. A cadência são os contatos que a gente faz, a quantidade de contatos que a gente faz durante um período, né? Então hoje vou fazer uma cadência de 7 dias. Nesses 7 dias eu vou escolher qual é o canal de contato que eu vou tentar falar com esse lead. No primeiro dia eu vou tentar uma ligação de manhã, à tarde, e se ele não me atender à tarde eu vou mandar um WhatsApp naquela mesma tarde. No outro dia de manhã eu começo com uma ligação, mando um LinkedIn para ele e faço mais uma ligação. Então os dias que eu vou fazer contato através de quais canais. De preferência que a gente tenha mais canal para pulverizar. E tentar cercar esses caras por todos os canais que a gente tem ali de contato. Mas a cadência é isso, é os contatos que você faz ali até você falar que esse lead realmente não vai comprar, não te atendeu e não faz sentido continuar com ele. Precisa saber parar, né? Cadências muito longas também são bastante cansativas. O que eu costumo ver no mercado galera que gera muito lead faz cadências menores. Por quê? Porque principalmente dependendo da dimensão do time. Se assim, cara, hoje se eu der 250, 300 leads para um vendedor trabalhar mensalmente, eu já estou ali com a capacidade dele bem... Então, se eu não tenho pretensão de aumentar o meu time de vendas agora, eu dou perdido mais rápido para que as pessoas consigam receber leads novos. Isso é comum. É a melhor estratégia ou não? Não tem um conceito. Eu escolho a estratégia para o meu negócio e também escolher a estratégia que deixa o meu negócio em pé, né? Bom, eu estou colocando dinheiro em leads, mas eu posso realmente fazer uma cadência mais curta para a gente conseguir falar? Uhum. E o contrário também é verdadeiro, né? Tem empresas que não pegam tantos leads, tem um ticket médio maior, trabalham mais tempo, igual lá na Lobo, né? A gente não fecha uma venda em 3 dias, 7 dias. O Thiago brinca, né? A técnica do Pix na hora, ele até ensina nossos clientes, e às vezes ele faz isso com clientes nossos, mas o Pix na hora funciona muito assim. Eu dei uma proposta de 30 mil reais pro cara, ele ainda tá lá falando com o sócio. Não, então eu vou dar um treinamento de 1 hora pra sua equipe, você me faz um Pix agora de 500 reais. E aí o cara faz esse Pix de 500 reais, eu treino 1 hora os vendedores dele e depois eu consigo entrar com um serviço maior. Uhum. Então normalmente funciona. Mas para tickets maiores é natural que eu fique trabalhando nesse lead muito mais tempo. Então assim, depende muito do negócio, do tamanho do ticket, da quantidade de leads que entra, eu escolho a estratégia que eu vou utilizar. A gente não está falando aqui o que é errado e o que é certo desperdiçar antes ou não de 7 dias. Mas se a gente tem uma média que fala de 5 a 7 dias, tá um pouquinho fora você tá desperdiçando lead antes desse período. Sim. E uma cadência, ela não é uma técnica, né? Que o cara vai pegar ali e vai falar assim, pô, vamos ver como é que esse lead, e dependendo de como ele for, eu vou utilizar essa técnica. Normalmente é um processo. Exatamente. Todos os vendedores têm que executar com todos os leads, independente... Exatamente. Assim, quando a gente está numa empresa nova que nunca operou, ou operou muito pouco, né? Tá ali no MVP, o CEO vendeu até agora e agora ele está formando a equipe de vendas. Já existe um histórico que eu já consigo fazer no mínimo de um estudo para dizer, cara, minimamente a gente precisa deixar esse cara na cadência 5, 7 dias. Mas às vezes eu não tenho histórico, né? Então, cara, eu vou fazer pelo menos uma cadência básica, começar com uma básica e começar a ter esse histórico. As empresas que já funcionam, é só a gente pegar o histórico de 3, 6, 1 ano e entender quando eu consigo fazer o primeiro contato, qual é o comportamento do meu lead. Eu posso descobrir esse comportamento por segmento, muitas vezes, posso descobrir esse comportamento por ticket médio, né? E aí eu vou fazendo esses estudos e vou trazendo ele, porque daí vai ter uma hora que eu vou ter um processo bem definido de falar assim, para esse segmento a nossa cadência tem que ser de 10 dias, para esse segmento a nossa cadência tem que ser de 5, que já tá ótimo, né? Então quando eu tenho o histórico é mais fácil de eu ter esse estudo. Mas a princípio, se eu fosse sentar hoje para vender um produto qualquer novo, eu não faria menos de 5 dias de cadência. Perfeito. Independente de estudo. E serve para cadência, eu já vi muito funcionar com outbound, né? Ou seja, você vai atrás do lead, ele não está indo atrás de você, você vai atrás dele. Boa. Mas quando o lead vem pelo marketing, por exemplo, pelo tráfego pago, também rola cadência? Também rola cadência. Esse lead, o que a gente faz normalmente, né? Tem um TMA bem apertado para que a gente tenha a possibilidade maior de vender, né? O que então é ali TMA?
tempo médio de atendimento, né? Então a gente fala assim, né? Existem pesquisas que falam, depois que passa 5 minutos que esse lead entrou, se você começa a tentar falar com ele após o sexto, sétimo minuto, vai diminuindo a chance de você fechar um contrato com esse lead. Diminui bastante, diminui aí 20, 22% segundo pesquisas. Então a gente tenta dar um primeiro atendimento rápido e nos primeiros dias a gente faz uma cadência muito mais assídua ali. Às vezes eu faço 4, 5 pontos de contato num dia e faço isso nos 3 primeiros dias. Depois, a partir do 4º dia, eu posso ir espaçando. Mas a cadência, o processo de ligar, tentar falar com ele através de todos os canais, independente da minha estrutura outbound ou inbound, precisa ter. Principalmente quando você começa a ter uma operação maior. As pessoas não podem dar um fechado perdido, ou esse aqui eu não vou trabalhar, ao bel prazer. A venda, inclusive... Tipo assim, nossa, tem um cara com um dom bom de vender, né? Um exímio vendedor. Vender constância. Qualquer pessoa que tiver um processo bem definido e fizer aquele processo com os dias de cadência certo, contornando as objeções com os scripts certos que foram criados, ele vai vender. Se ele fizer aquilo todo dia, no horário certo, as coisas certas, ele vai vender. Não existe dom que, né? Eu acho que assim, tem pessoas que se comunicam melhor. Isso é bom para um vendedor. Beleza? Agora, não é porque eu me comunico melhor que eu vou vender bem, né? Se eu não fizer um processo muito bem definido. Então, é muito isso, assim, cara. É processo, essa cadência a gente não pode tirar para dar uma direção para essa equipe. Senão, cada um tá fazendo de um jeito. Senão ele acaba se tornando só um bate-papo, né? Exatamente. Um bate-papo. Eu vejo que, falando assim, dá de ver que tu tem muita... Essa paixão pela venda, né? Quando que começou isso em ti? Quando que tu entrou nessa área de vendas? Como que tu começou nessa jornada? Essa é uma boa pergunta, porque a história é muito doida, assim. Vendas foi uma coisa que eu não queria, né, pra minha vida. Essa é real. Eu vendi, assim, eu também é trauma, né? É aquele trauma que vendedor não é uma coisa séria, né? Todo vendedor deve te contar essa história, ou muito parecida com ela, que é... Onde você começou a vender? Em telemarketing. Então, eu não queria aquilo pra minha vida, né? Sim. Eu tinha 18 anos, meu irmão já trabalhava com telemarketing. Eu falei, pô, descola um trampo pra mim, cara. Eu tô terminando o 3º ano, preciso de 300 conto, ganhar 400 e pouco. Uhum. Falei, a mãe já não me serve tanto dinheiro assim, né? Tipo assim, você vai ter dinheiro por essencial, pra sair, fazer suas coisas, não dá. Então eu precisava daquela merrequinha pra poder viver. Aí eu sou paulistana, fui trabalhar ali na 7 de abril, não sei se vocês conhecem e tal, que é um hall de empresas de telemarketing, assim, tem prédios com 7 empresas dentro do prédio, assim, um em cada andar. Um furdúncio, cara, uma venda péssima, entubada. Então, meu primeiro produto foi seguro hospitalar. Eu vendi um seguro hospitalar e um cartão de crédito do Itaú. Tô fazendo propaganda aqui do Itaú. Mas era muito ruim, muito ruim. Eu fiquei 4 meses... Eu mandava bem, mas não ficava confortável com aquilo. Aí eu falei assim, não vou mais vender nunca mais. Minha mãe lembra muito dessa frase, eu sempre brinco com ela. Que ela falou assim pra mim, é que vocês têm pai e mãe, aí vocês pedem conta do serviço, porque vocês não precisam pensar pra pedir conta, né? Eu não precisava mesmo na época. Agora nossa, já engoli tanta coisa em serviço, porque eu tinha que aguentar. Eu falei, mas eu nunca mais vou vender, nunca mais, assim, pode acontecer tudo. Que era aquela venda mais entubada, cartão de crédito, né? Caiu uma senhorinha ali de 70, 80 anos, pô, os caras entubavam, vendia o dela, o dos netos, né? Os adicional. Não tem o CPF do seu neto aí? Sim. Eu conheci vendas de uma maneira que não fazia sentido. Não conhecia venda consultiva, não conhecia técnicas de vendas. Fui fazer jornalismo, trabalhei 4 anos com jornalismo, em redação e tal. E falei, yes, graças a Deus, consegui me formar. Nada vai me levar para vendas agora, né? Porque ainda também era aquela cabeça. Quem não deu certo em nada foi vender, né? Até porque, assim, eu já participei de dinâmica, cara, essa dinâmica me marcou. Era um curso de 1 semana, assim, e a menina falou assim, levanta a mão aqui, todo mundo vendedor. Quem falou assim, pô, quando eu crescer eu quero ser vendedor? Ninguém levantou. Obviamente, não. Né? Não é uma profissão que a gente escolhe, né? Às vezes a gente cai de paraquedas. Só que aí eu fui fazer jornalismo, trabalhei com fotografia e tal. E aí, nessa época, eu estava trabalhando num estúdio de fotografia de uma startup de móveis de decoração. Né, escrevia ali para redação publicitária e fotografava produtos. Aí conheci uma gerente de vendas dessa mesma empresa, só que ela ficava no andar de cima. Comecei a conversar com ela, ela falou, cara, você é muito comunicativa, a gente está montando uma equipe de vendas e eu gostaria que você estivesse nessa equipe de vendas. Eu falei, Deus me livre, eu não fiz minha faculdade para voltar para vendas não, filha. E aí, cara, só que ela não dormiu não, ela insistiu bastante. E eu topei, aí voltei para vendas. Voltei para vendas e vi que comunicação me pagava bem.
Não conseguia ganhar dinheiro com comunicação. Tinha um salário lá fixo e tal. Quando eu comecei a ver o quanto entrava de dinheiro no meu bolso com vendas, eu nunca mais quis voltar para o jornalismo. Aí estou vendendo desde então. Voltei para vendas, mas aí foi a oportunidade de voltar para vendas, entendendo que é uma venda consultiva, entendendo que vender não é dom, é técnica, é aprendizado. Então daí, tipo assim, puta, dá para aprender, dá para sofrer menos e dá para ganhar dinheiro. Unindo essas três coisas, eu acho que eu topo ficar. E aí eu fui ficando assim, essa pessoa, inclusive, que insistiu, ela que me convidou para vir para Joinville para criar o time de treinamento da Conta Azul. Porque daí a gente, ao longo dos anos, a gente formou uma amizade e aí a gente trabalhou 7 anos juntos, assim. Onde ela ia, ela me levava pra gente formar time. Pô, legal demais. Tipo, essa pegada. Mas Já, quem diria? já emenda nessa história aí das empresas que você já trabalhou, suas experiências, Conta Azul foi uma delas. Conta Azul foi uma delas. Vindo Foi pra lá no Joinville, começo? a primeira empresa que eu atuei em Joinville. Na verdade, quando eu recebi o convite, ela falou assim, cara, você tem 15 dias pra vir. Eu tava em São Paulo, só que em São Paulo eu já trabalhava numa startup, que era essa OPA, que ela tinha me convencido a subir para a equipe de vendas, e eu fui para a equipe de vendas. Então a OPA ali, quando eu comecei mesmo com vendas, com essa venda que hoje eu faço, era 2013, né? Antes do telemarketing ali e tal. E aí em 2013 já vendia, passei pela OPA. Aí depois da OPA eu fui para Conta Azul. Na Conta Azul foi um desafio bem legal. Acho que foi o lugar que eu mais aprendi. Eu acho que abriu portas, assim, né? Para as empresas de tecnologia, para tudo que estava de novo. Em 2015 a gente estava muito hypado com o Spin Selling, né? O livro, todo mundo, era ouro aquele livro, né? Peguem resumos do Spin Selling, eu nem sei se precisa ler ele todo. Mas assim, era muito hype, né, cara? E a gente teve, várias palestras, uma galera falando de Spin Selling, então assim, era tudo pra gente. A gente comia, respirava o Spin Selling, né? Hoje a gente tem diversas metodologias que às vezes o Spin Selling não cabe e cabem outras, mas isso é para outra hora. E aí, nesse inteirinho, pô, eu fui uma das pessoas que comeu Spin Selling, assim, né? Jantou, tomou café da manhã e tal. Porque eu tava exatamente nessa transição de, putz, agora eu preciso treinar essas pessoas e passar todo esse conhecimento. E aí, na Conta Azul foi esse, assim, um aprendizado gigantesco, porque, assim, eu tive a oportunidade para errar pra caramba, né? Mas tive a oportunidade de aprender bastante. Aí, depois da Conta Azul, eu fui pra Camerite. Camerite é um software de segurança, né? As câmeras e tal. Fui pra Camerite, mas ó que louco, né? Na Conta Azul, eu tive a oportunidade de, como eu tava em treinamento, eu tava na ponta de vendas e CS. E aí eu comecei a me envolver muito em CS, porque esse conflito de vendas incorretas que os vendedores faziam, funcionalidade que não atendia o cliente, que ele ligava em CS querendo cancelar, eu fazia esse intermédio entre CS, né? Ia lá, eu escutava a ligação, entendia se a informação tinha sido errada mesmo e tal. Então eu comecei a fazer essa intermediação. E aí comecei a manjar de processos de CS, comecei a ler de CS. O Spin Selling está para CS, assim, aquele livro do Lincoln Murphy. Também, comemos ele e vendeu pra caramba aquele livro. Aí eu comecei a estudar um pouquinho de CS. Aí na Camerite, quando eu saí da Conta Azul, eu acabei assumindo a gerência da equipe de CS na Camerite. Aí fiquei na Camerite uns 6 meses, assim. Saí logo porque encontrei o Márcio, da Tiflux, num evento. E o Márcio estava vendendo Tiflux. Não tinha um BDR ainda lá, ele estava vendendo no Suor. Aí ele falou, cara, vem comigo, o Vini Candil já tinha falado de mim pra ele. Cara, você topa vender, eu faço seu BDR, continuo como BDR, você vende lá e a gente vai fazendo a formação ali do processo de vendas. Aí eu topei, fiquei com o Márcio quase 4 anos lá. E depois desses 4 anos, eu saí porque, assim, eu queria estar em treinamento. Eu tinha certeza. Aí no Márcio eu estava como coordenação de vendas. Né? E aí naquele momento eu já sabia que a minha carreira ia desenvolver para isso e eu já estudava para isso, para o treinamento, né? Eu queria sair da cadeira da execução de vendas. E ali na Notiflux eu não tinha aquela oportunidade naquele momento. Aí eu fui para a Movidesk em Blumenau, porque daí eles estavam contratando um coordenador de enablement lá na Movidesk e aí eu fui para lá. Fui para lá não, né? A gente já estava na pandemia, então eu trabalhei daqui mesmo, a Movidesk sendo lá em Blumenau. Passei pela Movidesk 1 ano, e fui para a Cortex. A Cortex é no Rio, é um software de inteligência de vendas, então faz listas, né, e tal, com IA. Fui para a Cortex também como coordenadora de enablement, e aí, enfim,
todas as outras empresas e as passagens foram na coordenação de enablement, até que eu cheguei na Coble, que aí foi o maior time que eu liderei. Eu tinha 8 enablements, eu tinha um enablement para cada estrutura da Coble, tipo, um enablement atendendo as frotas de carros pequenos, era lindo assim, era o mundo dos sonhos, porque normalmente o enablement tá sozinho para atender 100 caras ali de vendas, não funciona esse trabalho, não vai funcionar, galera. E aí na Coble foi muito legal, porque aí foi um processo muito de amadurecimento, principalmente na gestão. Liderando 8 pessoas, uma área bem estratégica que tinha que correlacionar, né, as atividades de desenvolvimento e treinamento com o resultado. Né? Tipo assim, o que esse treinamento e esse desenvolvimento está impactando no resultado de fato para que enablement faça sentido para o negócio. Esse era um desafio muito grande. É um desafio sempre nas empresas correlacionar esse aprendizado com o resultado, né? E aí, finalmente, na Coble, eu entendi que eu manjava muito do que eu fazia. Essa foi a real. Eu falei, cara, eu vou montar uma consultoria de treinamento. Não estou mais afim de ser CLT. E as coisas na Coble já estavam acontecendo de uma maneira em que eu já me sentia saindo de lá. E aí comecei a fazer isso paralelamente, né? Só oferecer treinamento. E continuei na Coble um tempo, assim. E aí, nessa, o Thiago me ligou. Assim, foi em janeiro desse ano, né? Ele falou que estava com consultoria de estratégia e não sei o que, e precisava. Ele já dá treinamento, né? O Thiago é um gerente de vendas e treinamento. E aí ele me convidou pra gente fazer esse trabalho mais amplo, né? Porque, puta, vamos fatiar, eu tô com estratégia, você tá com treinamento, a gente pode montar uma consultoria que a gente oferece todo o campo de vendas, incluindo a parte de cultura e tecnologia que a gente implementa em CRM hoje, né? Aí eu topei e entrei como sócio da Lobão em janeiro desse ano. E aí estamos investindo aí nessa onda, né, velho? Precisamos gerar demanda. Legal demais, legal demais. Cara, a galera que tá ouvindo aí, com certeza, vendo só essa tua vida pregressa aí, pô, experiência demais, né, cara? Cara, é bastante, assim, é legal porque foi muito rápido tudo que aconteceu, né? Eu titubeei bastante de vir pra Joinville, porque você sai de São Paulo, vai fazer o que em Joinville, né? E não é, tipo, diminuindo cidade nem nada, é porque não foi um pensamento, né? Sim. Eu sempre falei, vou sair de São Paulo, vou, sei lá, morar na praia. Vou morar em Florianópolis. Mas Joinville nunca pensei. Mas foi uma escolha mega acertada. Quase não vim pra Joinville. Porque eu não queria sair da cidade. Mas, pô... Aproveitando essa tua experiência aí nessas empresas, principalmente as startups, as empresas de inovação, de tecnologia e tal, que aprendizados você traz, né, dessas empresas, o modelo que elas trabalham e aplica nas tuas consultorias? Principalmente quando você pega ali uma empresa mais tradicional, uma empresa familiar, e você já tem uma vivência muito mais ágil e muito mais rápida, dinâmica, né? Nessas startups. Cara, a gente tem feito um alinhamento disso antes da venda. Olha que legal. Quando a gente vai fazer o diagnóstico com esse cliente, a gente chama de evolução esse período, né? Porque a gente tem ali uma implementação que ele me paga uma vez, depois ele me paga uma recorrência, que ele não é obrigado, caso ele queira. E a gente já fecha isso em contrato, obviamente, né? Eu não dou esse espaço para ele fechar e depois escolher. Mas quando a gente vai para a evolução, é o que a gente faz, né? Análise, e aí assim, a gente encontra esse cliente uma vez por semana, né? Normalmente o CEO da empresa, para fazer esse alinhamento, essas análises de dados. Então assim, a gente faz as análises, leva para ele com sugestões de plano de ação. E se a gente, semana a semana, a gente impõe esse ritmo, a gente chama de gestão ágil. O Thiago deu o nome de gestão ágil 360. Porque, cara, a empresa tradicional, ela precisa beber um pouco disso. Talvez seria normal eu falar que eu me adapto à empresa, mas eu não me adapto. A gente leva o nosso modelo para que a empresa se adapte. Porque se ela ficar muito trancada nisso, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Então, a gente já vende a nossa consultoria trazendo para ele essa visão de análise, ação, resultado, análise, ação, resultado. Vai ter semana que a gente vai mudar o plano de ação, porque aquilo não está dando certo. E aí a gente faz essa gestão ágil 360. A gente mentora ele, inclusive, para ele conseguir dar continuidade nessa gestão ágil. Então, nesse sentido, a gente está levando um pouco do que a gente trouxe das startups, né? Eu, o Thiago e o Luiz, a gente vem de startups, né? A gente se conheceu na Conta Azul, inclusive. Então, cara, esse modelo ágil a gente tenta levar até para as empresas tradicionais. Tem funcionado, a gente atende indústria, tem uns caras lá que eles vendem estrutura para show, né? Estruturas metálicas, palcos e tal. Eles nunca imaginaram ter isso tão organizado assim, tipo um SDR para fazer ali a qualificação. A gente colocou isso para eles, cara, e a parada tá funcionando. Ele já vendia muito.
Mas agora, cara, a gente conseguiu ali um crescimento exponencial só por organizar e as meninas saberem o que elas precisam fazer. Muitos clientes, tipo, estavam... Eu atendia, mas eu tenho muito lead, aí eu deixo o cliente falando, o cara tá pedindo um orçamento de 100 mil reais, ninguém atende, aí ele vai pro concorrente. E aí só de você organizar, entender com ele assim, cara, a gente precisa olhar para isso toda semana. Se a gente precisar mudar o rumo disso, a gente vai precisar mudar no meio da parada. Porque a empresa tradicional, muitas vezes, eles colocam uma meta, colocam um objetivo, e eles vão em busca até o final. Mas, cara, a meta é infactível. Os meus leads, eu coloquei uma meta pro trimestre e os leads entrava 100 leads, o mês que vem tá entrando 50. É factível? Mudou, as coisas mudaram. Como que eu vou fazer para bater aquela mesma meta? Não tô falando que você precisa baixar a meta mês a mês, né? Mas o que eu vou fazer de novo? Porque se eu fizer o mesmo, eu não vou conseguir bater minha meta. Diminuiu a quantidade de geração de demanda. Então eu preciso criar outras formas de bater a meta que eu tinha. A gente precisa estar toda hora, cara, caminhando para isso, assim, sabe? Acho que a grande diferença das startups, e tem gente que fala, pô, é muita mudança, é muita mudança. Cara, não são mudanças drásticas que vão te fazer, sabe? É mudança de tomar decisão, uma nova decisão, porque o caminho, a gente não vai chegar naquela meta, a gente não vai atingir aquele propósito. Eu sempre coloco marcos, para mim as metas, elas precisam ser muito mais fatiadas. Eu preciso ter marcos menores, de menores tempos, né? Eu olho para essa meta a cada um mês, para mim não funciona. Eu tenho que olhar para aquela meta semana a semana. Porque a minha chance de mudar e entender que eu não estou no caminho certo é mais rápida. Então, essa velocidade da gestão ágil é isso, semanal, sabe? Sprint semanal? Sim. Aí funciona. E aí, cara, a gente leva isso para o cliente. Mesmo que a empresa é tradicional, eles entendem que faz muito sentido, porque eles não olhavam os dados semana a semana, sabe? Sim. É muito louco, cara. Eu fico preocupado quando você não olha seus dados semana a semana, sabe? Então, tipo, a gente precisa implementar essa maneira mais ágil de olhar para as coisas e tomar uma decisão de mudança mais rápido, sabe? Nossa, perfeito. E você falou aí de várias coisas, né? Mas como que funciona, o que engloba essa gestão ágil aí na prática? Você falou dados, você falou de treinamento, você falou de CRM. Boa. Cara, a primeira coisa é dados. A gente começa essa gestão analisando. Análise de dados analisar comportamentos no funil e também analisar call, né? Porque a call me permite eu saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu olho numa fase de funil em que está dando muito no-show. No-show é o cliente não entrando na reunião depois que eu marco, né? Ele vai lá e não aparece, por exemplo. Eu tenho um problema no início do funil, na parte de pré-vendas. Eu vou escutar a ligação dos pré-vendas e eu vou escutar nessa parte onde ele marca a reunião, que provavelmente ele não está conseguindo firmar um acordo de compromisso muito claro aqui. Ou ele não está demonstrando valor que faz com que esse cara venha para a próxima reunião com o especialista para ver. Eu vou detectar isso, então eu estou analisando dados também, escutando ligação. A partir do momento que eu analiso, eu penso nos planos de ação. O Felipe está com uma dificuldade de fazer o compromisso certo ou de demonstrar o valor para dar esse gancho para ele vir para uma reunião. Eu vou dar coach para o Felipe de vendas. Essa é a ação. Análise, ação. O coach do Felipe agora eu vou acompanhar semanalmente. Será que o Felipe está evoluindo nisso aqui? Aí eu vou ouvir mais uma ligação e na semana que vem a gente vai conversar. Se ele estiver evoluindo, eu posso continuar aquele plano de ação. Se ele não estiver evoluindo, eu vou pensar em um outro plano de ação para fazer com que ele evolua. Ou eu posso pensar em desligamento, eu posso pensar em várias coisas, né, nesse meio tempo. Mas aí eu preciso pensar. Então é essa ordem, mais ou menos. Eu analiso, penso nas ações, faço ação, acompanho. Deu certo, eu fico fazendo aquilo. Não deu certo, eu analiso porque não deu certo, penso em novas ações e faço de novo. E as ferramentas, se o cara não tem aí esse hábito, essa cultura? Fica bem difícil, mas é o seguinte... Vocês implantam, dão suporte? A gente implanta e assim, né? Tem várias fases de maturidade de um cliente. E a gente trabalha com os níveis de maturidade. A gente tem 4 níveis de maturidade lá na Lobo. Até para o cliente se ver dentro, né? Quando eu vou fazer a apresentação ou diagnóstico em algum momento, eu apresento esses níveis de maturidade que a gente criou. Por quê? Porque às vezes ele se acha mal madurão. Tem cara com operação grande que não tem CRM, sabe? E tipo assim, tá perdendo venda com certeza, né? Não tá vendendo para os caras que já compraram, não tá fazendo uma ação automática ali para leads que foram perdidos ou que não conseguiu falar em alguma época. Tá perdendo dinheiro com certeza. Mas se ele não tem nenhuma planilha, eu ofereço para ele que o caminho para ele começar a implementar um CRM.
E aí, como a gente tem alguns parceiros de CRM, o que a gente faz? A gente entende qual que é o que o cara pode pagar, né? A gente tem CRMs muito baratos que funcionam já e que a gente não precisa partir para CRMs tão caros, mas minimamente ter alguma coisa para fazer esse acompanhamento. Ah, mas eu não vou começar com CRM. Vamos resolver na planilha então, que é o que eu recomendo para todo mundo. Antes de sair comprando ferramenta, o Excel resolve muita coisa. Então, pelo menos a gente começa a ajudar ele a ter isso mais organizado, no mínimo dentro do Excel. Mas, como a nossa empresa trabalha com tecnologia, cara, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é convencer ele a implementar um CRM ao invés de ir direto para a planilha. Paga R$80 num CRM aí por usuário e faz isso, pelo menos ele automatiza algumas coisas. A gente trabalha com o Looker Studio lá, então mesmo que o CRM não for aquele puta CRM com um dashboard com relatórios bons, pô, o Looker já puxa, o Looker é super simples, a gente consegue fazer isso pro cliente e aí dá esse dashboard para ele acompanhar, sabe? Mas assim, voltando, e acho que esse papo é muito bom frisar, usem pelo menos a planilha, né, para colocar um histórico do seu cliente, quanto ele comprou de você, qual serviço ele comprou, depois você faz um estudo para saber o que você vende mais, o que vale muito mais a pena para o seu negócio vender, né, e tudo mais. Acho que é nessa linha. O vendedor precisa sempre de acompanhamento? Sempre de acompanhamento. Vendedor, por mais sênior que ele seja. O que acontece com o vendedor hoje, na minha concepção, tá? A gente faz uma tarefa muito repetitiva. Né? A gente faz tarefas repetitivas. Quando a gente faz tarefas repetitivas, a gente deixa de ter aquela atenção. Quando a gente começa a fazer, é muita atenção, né? É novo pra mim, eu tenho que prestar atenção, eu preciso olhar o playbook pra ver como é que faz. Então eu tô muito mais atento. Quando eu começo a entrar no automático, inevitavelmente, eu acabo relaxando um pouco, sabe? E às vezes você escuta vendedores bons, que às vezes estão estagnados na venda, eu já fiz diagnóstico de vendedor muito bom. Cara, vamos ver o que está acontecendo com esse cara aqui. E às vezes ele está passando por um diagnóstico tão no automático que ele parou de fazer aquelas perguntas que ele deveria fazer. Ele parou de contornar as objeções que ele deveria contornar, porque ele está num... Quer comprar, compra, liga. Não quer, vai ser perdido mesmo. Quer comprar, compra. Tem de novo, entra. Aí você vai entrando no automático. Aí você estagna. Né? Você estagna e muitas vezes essa estagnação acaba fazendo com que seu melhor vendedor saia da sua empresa. Porque as pessoas, elas são movidas a conhecimento. Eu não estou falando que todo mundo gosta muito de estudar e aprender. Mas se você tem, dentro da sua empresa, uma gestão do conhecimento contínua, as pessoas se motivam. Você está ensinando uma coisa nova. Às vezes você leva feedback para vendedor sênior, ele fala, caramba, cara, se eu não tivesse trazido, eu não teria observado. Então tu tem que criar essa relação de estar engajando ele o tempo todo. Eu acho que assim, eu sempre bato na tecla que, principalmente quando eu trabalho nas empresas, assim, né? Agora não mais porque eu acabo aplicando muito do que eu acredito. Mas quando eu estou trabalhando dentro das empresas, que meus pares são os líderes de vendas, é tipo assim, pastelaria do Beisola. Caiu a conversão, o pessoal não está fazendo diagnóstico direito, precisa de um treinamento de spin selling, Faiola. Cara, você vai marcar um treinamento de spin selling para dar amanhã, você jura que vai mudar a performance das pessoas? A gente não aprende nada tão rápido, a gente não coloca nada em prática tão rápido. Por que eu estou dando treinamento pontual? Eu preciso falar de spin selling sempre. Eu preciso uma vez por semana pegar 2 horas do meu vendedor e fazer um momento de estudo. Eu preciso envolver ele e trazer uma dinâmica. Adulto não aprende. Se você colocar ele numa sala de aula e tiver um professor lá na frente, ele vai falar. Então precisa colocar ele para rodar a realidade, precisa ele para ter atividades dinâmicas. Mas só que é isso, o treinamento de spin selling tem que acontecer sempre para a conversão não cair. Porque se ela já estiver no chão, eu não vou conseguir mudar aquela situação com treinamento. Então rápido. Aquilo vai demorar 2, 3 meses para obter um resultado quando eu falo de treinamento. Porque treinamento eu dou, e aí eu tenho que manter essa gestão do conhecimento que eu dou uma pílula de conhecimento para lembrar do treinamento que eu dei ontem. Eu dou uma coisa para ele ler para lembrar do treinamento que eu dei ontem. Aí eu tenho que ficar monitorando ele, dando coach, ouvindo as ligações falando, cara, você ainda não está conseguindo colocar em prática, né? Aí eu faço um roleplay com ele. Aí eu faço um listen com ele para ele se autoavaliar, para ele também entender que aquilo precisa de mudança. Então o processo de aprendizagem é contínuo. Quem não tem uma equipe hoje só focada em treinamento nas empresas, precisa ter líderes de venda que se responsabilizem por esse conhecimento. O líder de venda é o responsável por ter essas 2, 3 horas semanais com o seu time para aumento de conhecimento. O líder que não faz isso perde muito em performance, com certeza. Achei legal demais. Até
para quem está vendo, né, eu já vi muitas vezes acontecer esse tipo de situação, né, contratar, fazer um baita processo, trazer até da concorrência um baita vendedor, coloca ali e o cara não performa, né? Exato. Porque acha que é o vendedor sozinho ali, porque ele é muito bom, que vai resolver a vida daquela empresa, né? Então é toda essa energia que tu tem que gastar, né? Falasse bem desenvolvendo ele, acompanhando e nutrindo, engajando, né? É um trabalho que não para, né? E um trabalho ingrato. Eu sempre comento com a galera que assim, o cara do treinamento, né, seja o enablement, que agora é o termo que a gente usa mais, mas a pessoa representante ali do treinamento ou o time, ele sempre é penalizado por conta dessa mentalidade que a gente tem de que a gente só treina quando o número tá ruim. Por quê? Porque se eu entro na sala de aula hoje, dou um treinamento de spin selling e amanhã não muda, o time de enablement é ruim, o time de treinamento é ruim. E toda vez que a empresa passa por um processo de enxugar custo com pessoas, é o time de enablement de treinamento que roda. Mas quando o time de enablement sai, cara, eu já entrei em muitas empresas que assim, meu líder não escuta uma ligação minha há um mês. Cara, como que você não escuta uma ligação do seu vendedor há um mês? Eu não consigo entender. Você está muito na mão dos seus vendedores. Você não está entendendo como gestor de vendas o que está acontecendo, porque ele pode estar vendendo pouco ou muito. Cara, o cara que está vendendo muito na minha equipe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escutar ele o tempo todo para entender o que ele está fazendo para replicar para os outros. Perfeito. Sabe? Quando eu trabalhei com vendas, brevemente, em loja... Brevemente. Te traumatizou também? A loja traumatiza. Sim, traumatizou, porque além de tudo a empresa era complicada. A gente fazia uns cursinhos de videocassete do grupo Friedman, não sei se tá ligado. Nossa, cara. 2008, isso. Assistindo umas palestras do Daniel Godry, motivacionais. E tinha que aplicar ali, pelo menos tinha processo, eles queriam trazer um certo nível de técnica. Legal. Mas, cara, a gente nessa época era vendedor era vendedor, até por falta de conhecimento. Né? Hoje a gente tem aí SDR, BDR, Closer, Hunter, não sei o que. Como que é isso, essa questão de perfil? Funciona a empresa fazer igual o Gilmar falou? Pega um cara que é bom, tem uma certa bagagem, o cara já tem um nível mais de sênior, e fala, cara, esse cara vai mudar minha vida, vou botar só ele. Só ele. Uhum. Funciona, o cara, realmente você acredita que o vendedor, ele tem que ser raiz, ele tem que pegar no telefone, ligar, fazer prospecção, ele mesmo qualificar, ele mesmo fechar. O que mudou, se mudou, se você acredita que o cara tem que se virar? Nossa, isso aí é polêmico, hein, Felipe? Isso é polêmico, essa vai cara. É isso que a gente quer aqui. Isso é polêmico, mas assim, cara, obviamente que para você fazer uma decisão de ter um time de pré-vendas ou ter um time só de closers que faz as duas etapas e etc., tem várias coisas que implicam aí, várias variáveis. Algumas delas, né? Ticket médio, ciclo médio de vendas, quantidade que você gera de demanda e tudo mais. Porque assim, por exemplo, eu tenho um ticket baixíssimo de R$200 mês, é meu ticket médio. Eu vou ter que gerar muita demanda, né? Pra bater minha meta. Aí, eu tô falando que eu vou colocar o meu vendedor bom pra pegar muito lixo, pra filtrar muito lixo. Se eu quiser que ele realmente seja um cara que fecha negócio, eu colocaria um SDR para um SDR ali, um pré-vendedor, para fazer esse filtro mínimo e passar para esse vendedor só fechar negócio. Porque senão, cara, ele vai ter muito menos tempo de fechar negócio. E eu tô vendo essa situação agora, atualmente, em um cliente, inclusive. Os vendedores fazem esses dois trabalhos, então assim, uma parte do dia eles acabam ficando nesse trabalho de qualificação. Eu colocaria meus vendedores para ficar o dia inteiro vendendo para leads qualificados já pela pré-vendas. Agora um outro exemplo, por exemplo, de um ticket médio de 15, 20 mil reais. Justifica, porque o tempo médio de vendas dá tempo desse vendedor criar um bom relacionamento. E o cara que paga 20 mil reais, ele quer criar um bom relacionamento de confiança, de credibilidade com aquela pessoa que está atendendo. Então eu consigo colocar um closer senior que vai fazer todo esse trabalho, só que ele vai vender ali dentro de 2, 3 meses, é um ciclo médio ali 20k. A gente está falando de um ciclo médio de pelo menos 3 meses, 2 meses, 1 mês aí quando o cara tá bem decidido, num momento de jornada, tipo, cara, é isso mesmo que eu preciso. Então, assim,
Entende? O ticket médio já me mostra isso, né? Que eu não vou, chover meu vendedor melhor com 20 leads que ele precisa qualificar. E por outro lado, sim, eu consigo colocar. Outra coisa que eu acho que pode ser levada em consideração é a capacidade do seu time. Por exemplo, eu tenho um time enxuto e se eu colocar pré-vendedor, eu nem tenho lead suficiente para fazer com que o vendedor ocupe todo esse tempo. Então eu vou utilizar esse vendedor para outras formas. Mas tem uma coisa que eu acredito que é muito ruim. Quando eu coloco uma pessoa para fazer as duas funções, ela não é boa em nenhuma delas. Ela não é um especialista, né? Porque ela está com uma atenção dividida. Isso para mim é ruim. E o perfil conta também? Perfil comportamental? Perfil comportamental conta um pouco. Acho que sim, não muda muito não, tá? Do cara que... Eu acho que, cara, pensando em perfil comportamental, eu acho que se eu fosse falar de hard skills ou soft skills que a gente precisaria ter para ser um vendedor que faz toda a jornada ou para ser um vendedor mais focado em fechamento de contrato, eu não vejo muita diferença. Mas a maturidade, eu acho que maturidade é uma palavra-chave pra gente utilizar aqui. Porque assim, quanto mais sênior o vendedor, se ele tiver que fazer as duas coisas, você desgasta esse cara, ele perde as contas. Porque você começa a cobrar dele geração de demanda também. Sim. E fechamento de contrato. E um vendedor sênior, cara, ele vai cansando daquilo, sabe? E é mais fácil dele pedir as contas. Um cara que tá no começo de carreira, ele topa. Eu acho que não é soft skill, hard skill, é o momento que você tá. Se você já passou por muita coisa em vendas, se você já sabe, já entendeu qual que é o rumo da sua carreira e é um vendedor já formado, é mais difícil você colocar esse cara para fazer o processo inteiro, a não ser que seja um ticket médio alto. Agora, um cara que quer aquela oportunidade, que não sabe exatamente, eu acho que é esse cara que você pode procurar, um cara pleno, saindo de júnior para pleno, que topa tudo e tal. Eu vejo bastante vendedor recusando vagas quando falam para ele que ele tem que prospectar também, ou ele tem que qualificar. A ideia é que ele seja o closer ali, né? Mas, cara, tem essas variantes, assim, tem que olhar para ticket médio e ver o que compensa, porque um outbound, por exemplo, uma operação outbound, não faz sentido fazer uma operação outbound com ticket médio baixo, porque aí eu vou ter muito custo. Um BDR é caro. Eu tenho um ticket médio baixo. Outbound é para ticket médio alto, cara. Tem uma galera fazendo outbound para ticket médio de 200, 300 reais. Isso eu já acho bastante estranho. Porque aí vai aumentar muito o custo. Aí o que eu quero fazer? Para diminuir o custo eu corto o BDR, ponho o closer para prospectar, mas acabo com a vida dele, levando ele a uma estafa gigantesca e pedindo as contas. Sim. Então assim, olha para a operação outbound pensando em aumentar o ticket da sua empresa. Se essa não for o seu objetivo, continua no inbound, faz mídia paga, tá tudo certo. Sim. Aí você coloca um SDR ali só para filtrar, porque na mídia paga a gente acaba pegando bastante coisa que não tá exatamente no perfil, né? Sim. Cara, sim. Falei, deu pra explicar? Não, deu muito bom. Eu falei polêmica porque eu até fico com dedos de falar assim, sim, né? Tipo, sim. Qual é a escolha certa? Sim, tem as variáveis lógicas de negócio, que é custo, aquilo se sustenta de pé, mas tem também essa questão do que você pode fazer para a tua equipe, né? Ali tu falou maturidade, aqui o vendedor que ele já tem uma certa vivência, ele sabe que o mercado precisa dele, né? Ele vai olhar pro mercado e vai dizer assim, cara, o cara lá vai me pagar tanto para mim fazer só isso aqui, só fechar. Exato. Porque é um mercado que, de certa forma, voltando lá para a tua história, que antes a gente tinha um pouco esse preconceito mesmo de ser vendedor, hoje o mercado, ele, né? A galera entendeu que ali a gente tem muita grana, né? E aí tem muita gente que foi se profissionalizando e entende que o mercado precisa muito de bons vendedores, né? Exato, o mercado precisa. Cara, os bons vendedores estão muito no céu, assim, cara. Eles estão escolhendo onde vão trabalhar, porque é isso mesmo que você falou, assim. E tem muita gente que não vende nada, mas lê o livro do Spincel, lê outro livro e tá achando ali que já é um baita vendedor e se vendendo como um baita vendedor. E o mercado às vezes acaba absorvendo pela falta de bons vendedores. Né? Acaba, cara, porque assim, ó, o LinkedIn hoje é assustador, né? Todo mundo lá é muito foda, né? E aí, assim, você tá procurando um vendedor, você vai ali no LinkedIn, às vezes o cara já até trabalhou em boas empresas. Sim. Cara, dica aí pra contratar a galera é falar mesmo com a galera, assim, tipo, pedir referências. Eu não conheço ninguém daquela empresa. Cara, eu vou no LinkedIn, vejo quem era o gestor, faço um contato ali via LinkedIn. Eu tô falando com uma pessoa que saiu daí e tal, só falhou, você pode me dar alguma referência, porque
pegando, uma vitrine meio mentirosa. Isso aí, só complementando o que tu falou, às vezes aquele vendedor ele estava naquela empresa e ele performava porque ele tinha uma boa gestão sobre ele. Porque o modus operandi dele, ele precisa de gestão em cima. E aí ele vai para um outro local e ele acaba não tendo uma gestão efetiva em cima dele, ele não performa. Aí tu vai dizer, pô, o cara não funcionava. Exato, exato. Tem isso também, cara. Isso é um bom ponto que você puxou, né? Tem gestão, tem um processo bem ou mal definido. Eu já vi bons vendedores entrarem em empresas com processos mal definidos, ou que duas coisas acontecem. Ou ele espana mesmo, porque ele começa a ver que não acontece, porque não tem um processo definido para ele fazer. Ou ele é tão foda que ele cria um processo para ele fazer que dá certo. Sim. Um dos dois, sabe? Aí é legal, o vendedor... Só que aí ele vai falar, pô, criei um bagulho aqui, agora eu tenho moral, quase que mando mais que o CEO aqui. Que o vendedor é folgado, né? Sim. Falando de dicas práticas aí, o pessoal que tá ouvindo e tal, vai ter empresa que ainda faz tudo muito no WhatsApp, só WhatsApp, algumas nem tem CRM, vão na planilha, ou tem CRM simples e tal. O que você daria de dica que é infalível, assim, que o cara consegue, com pequenos movimentos, melhorar e já ter resultado? E eu também queria que você falasse um pouco mais, pode ser dentro dessas dicas ou não, sobre a questão do tempo de atendimento, tempo médio de atendimento, a importância disso. Boa. Cara, como dica, assim, eu sempre falo, vamos fazer as coisas por partes. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, né? Então, assim, pô, não tenho CRM hoje. Eu tenho uma planilha, se eu não tenho essa planilha, eu vou passar a ter a partir de hoje. É tipo isso, né? Ah, não, agora eu já tenho minha planilha. Beleza, eu consigo trabalhar com essa planilha para fazer a identificação dos meus clientes, separar eles por tamanho, separar eles por segmento, separar eles por persona, para entender para quem que eu vendo mais, para começar a fazer minhas análises. Ah, não tenho. Tá, então eu vou fazer minha planilha de Excel, daqui 3 meses eu começo a fazer algumas análises. Então, assim, é começar por partes. Ah, vou sair contratando um CRM, vou sair contratando um CRM, vou sair contratando uma consultoria para dar treinamento para minha equipe. Eu acho que, assim, todo dono de negócio, ele deveria parar para escolher uma alavanca de crescimento para mexer. Essa alavanca pode ser a estratégica, que daí ele precisa realmente começar a pensar em dimensionar time, comissionamento, o que faz sentido para a empresa dele, para ele começar a formar esse time no mercado. Ou ele precisa começar pela alavanca de ferramenta, que é ter um bom CRM, para começar a conseguir fazer essa análise mais rápido e ir já atuando no mercado. Pô, eu sei que eu vendo mais para esse segmento. Eu sei que o Felipe é o meu vendedor que mais vende para as empresas pequenas e grandes. O Felipe só vai atender as pequenas e grandes porque ele converte mais para essas empresas. O Gilmar atende as empresas maiores, ele é bom nisso, a conversão dele é maior. Aí eu começo a conseguir ter resultados mais rápidos. Mas eu acho que não é nada na pressa, é tudo fatiado. Mesmo que a gente tenha a solução completa para as empresas, tecnologia, cultura e tal, a gente sempre conversa com o cliente nesse sentido. O que mais vai fazer sentido para o seu negócio? Quando eu falo de fazer mais sentido é que vai dar resultado mais rápido e que vai ser mais eficiente para a gente fazer, assim. Então vamos escolher, treinar a sua equipe? Será que treinar a sua equipe se você não tem um CRM é o mais apropriado? Então, assim, a dica é, escolhe uma alavanca que pode fazer sentido agora. É a alavanca operacional, é a alavanca tática, é a alavanca estratégica, a gente escolhe e vai nela para que a gente tenha bons resultados, assim. Mas acho que de dica é um pouco isso. Com relação a TMA, né, principalmente quando a gente fala de lead inbound, que está ali numa expectativa em que ele assinou alguma coisa, preencheu alguma coisa para chegar até você, o que recomenda-se, né? Pesquisas recomendam que a gente faça isso em até 5 minutos, mas humanamente isso não é tão possível. Onde foi possível nas empresas que eu passei, onde a gente tinha discador, a Conta Azul foi um exemplo. Os caras não discavam, eles ficavam com o fone o tempo todo no ouvido e as ligações caíam. Se eles não quisessem que caísse, eles tinham que pausar o sistema. Isso aí foi coisa do Okino, quando a gente aumentou ali a operação de 5 vendedores para 50 pessoas. Ele falou, cara, eu preciso de um discador, porque era bastante lead que entrava pelo marketing. E claro, né, você não tem discador e depende das pessoas discando, as pessoas vão tomar café, né, aí tal. O discador, cara, fez assim, bum. Então a gente, assim, dava TMA de 5, 8 minutos, surreal. Mas quando você está ali na descagem humana, fazendo lead a lead, entrando,
isso é um pouco mais difícil. Mas assim, o que a gente aconselha é que esse tempo médio de atendimento não ultrapasse ali 10, 15 minutos, porque aí a gente está perdendo aí a probabilidade de fechamento aí em 27%, 25% mais ou menos desse cliente fechar um contrato. Porque em 15 minutos ele já fez cadastro em pelo menos você e mais 2 concorrentes para ver quem responde primeiro ele e explica a solução. Sim. E engaje ele para continuar uma jornada, sabe? E o cara que... O que ele faz? O cara que fica rodando campanha final de semana, não tem nenhum vendedor para atender, cai o lead na sexta-noite, só vai ser atendido na segunda. Uhum. Tu acha que um robozinho é válido ali pro cara sentir, pelo menos que ele foi pré-atendido, ou não substituir? Tem alguma outra forma de resolver isso? Cara, não tem muita outra forma de resolver, não. Tem clientes, por exemplo, hoje eu tenho clientes que tá tranquilo, o TMA deles é contado só em hora útil. Ah, que legal. Tá? E aí o sábado não é contado, isso é o que normalmente acontece, tá? Porque assim, eu vou colocar um robô para falar para ele que aquele não é o meu horário de atendimento, por exemplo. Porque se eu colocar um robô para pedir algumas informações, eu crio mais uma expectativa que ele não vai ter, Sim. que é realmente começar a receber um atendimento mais personalizado. Basicamente só para ele saber que, cara, eles não estão se lixando. Sim. Só não estão trabalhando Exato. agora. Tipo assim, eu acho que no final de semana deve haver uma mensagem automática em que nós recebemos o seu contato, na segunda-feira, no primeiro horário, entraremos em contato contigo para dar esse grau. Ah, hoje é sabadão mesmo, a galera não tá trabalhando, tá tudo bem. Mas, e não contar o TMA. Se você é uma empresa que não trabalha aos finais de semana, quando você vai analisar o seu TMA, você precisa tirar as horas não úteis. Aí você pode tirar essa média, porque senão vira uma loucura. E você não vai travar as campanhas no final de semana, não, né? Óbvio. Mas aí na segunda-feira, cara, você faz seu time olhar pra isso. E antes, tipo assim, eu normalmente gosto de gestor que antes da gente acabar com os leads no final de semana, a gente não pega lead novo. Não, legal. Tá passando rápido o tempo, né? Cara, eu tô olhando aqui. Ficou bem evidente, né? Mas quando a Faiola olha pra ela e ela responde essa pergunta que eu vou fazer agora, o que ela diria, né? Faiola, tu é especialista em quê? Eu sou especialista em fazer os vendedores venderem mais, através de técnica e metodologia de vendas. Acho que é isso. Muito bom. E tem até a ver com esse assunto. O que a gente pode esperar, o que vem por aí, da Faiola, ou da Lobô, né? Uhum. O que a gente pode esperar e o que vem pela frente? Cara, os planos, temos planos, assim, acho que de Faiola, principalmente, cara, eu tenho, vou começar a experimentar, estou experimentando a minha entrada de fato para as redes sociais, né? Eu tava falando com o Gilmar antes, ele falou, pô, eu sou ruim disso. Eu falei, somos todos, mas a gente já entendeu que a gente precisa estar com a nossa cara lá. É oferecer muito conteúdo de qualidade. Eu tenho duas questões com isso. Uma que eu não sou essa pessoa mesmo do microfone, né? Assim, palestro e tal, mas, né, na minha. Mas eu também tenho uma outra preocupação. Os conteúdos, e não é que eu vou trazer um conteúdo mega profundo, mas eu vejo muito conteúdo com pouca dica prática, né? Porque se eu ver um conteúdo, eu gosto de sair entendendo que eu posso fazer uma ou duas ações daquilo ali. E esse é o meu objetivo. Acho que pode esperar uma Faiola trazendo muito conteúdo prático, de uma maneira minimamente aprofundada dentro daquilo que as redes permitem ali pra gente. E ao mesmo tempo, né, eu vou começar algumas coisas, mentorias, né? A gente tá planejando aí, fazendo os planos e tal. A gente está na Lobô, falando de Lobô, a gente está começando a pensar na gravação de uma trilha de formação para pré-vendedores e vendedores, de cerca de 10 horas, mais ou menos, a 12 horas de curso ali, por formação. Esse possivelmente a gente vai entregar para o mercado de forma gratuita. É a formação que a gente já faz hoje com os nossos clientes, com pitadas do que a gente consegue fazer no dia a dia ali, com um pouco menos de profundidade do que a gente consegue fazer dentro de uma operação, mas já oferecer algum conteúdo desse para o nosso público, assim. Então, tem essas coisinhas saindo aí, mentorias para gestores, né, mas muito mais focado em gestores de vendas e CEOs de empresa do que para base, mas o curso é muito mais para o vendedor no dia a dia, que pode aprender metodologias e técnicas de vendas para que eles utilizem no dia a dia. Então, é mais ou menos isso. E aí estamos reprogramando algumas coisas, né? Identidade visual,
enfim, Massa. tudo que der pra fazer aí pra gente conseguir. Esse trimestre é o trimestre, cara. Tem várias decisões pra tomar. Bom demais. Legal, bom demais. Fai, Boa. brigadaço pela sua presença. Senão a gente Ó, fica aqui a tarde inteira, Agora né? eu por mim ficaria, se Cara, o estúdio permitisse, eu ficaria. A galera que assistir esse podcast vai ter praticamente aí uma aula de vendas, né? É muito difícil tu encontrar alguém que consiga transmitir, né? Às vezes fazer é fácil, mas tu saber o que tu faz, tu ter resultado e ainda ensinar, né? Eu agradeço demais por poder te conhecer. Obrigado pelo né, convite. hoje aqui, espero que outras oportunidades a gente possa falar. Quero te ver voando aí no digital também para ganhar um pouco mais de escala, né? E aí a gente, se Deus quiser, e você tiver agenda, a gente volta a conversar. Muito obrigado. Boa, não, tamo junto. Galera, eu agradeço muito o convite, Felipe e Gilmar, assim. Eu me empolgo falando de vendas, que a parada é muito doida, né? Acho que vendedor é tudo assim, meio doido. Quando eu brinco que quando a gente vai num almoço que tem só vendedor, puta, quem não trabalha com vendas fica muito chateado. Mas é isso, agradeço o convite. Contem comigo. Eu acho que eu e Felipe já estamos conectados, não tem jeito, podemos nos conectar. Acho que o trabalho de vocês vai fortalecer muito. O Felipe me dá muita dica, cara. Então, assim, você acha que eu largo esse homem? Não é pau. Muito bom. Só pra finalizar, né, uma dica pro pessoal, se você estiver vendo no YouTube, a gente percebe que a galera vê no YouTube, mas não segue o canal. Então, por favor, siga o canal. E na descrição do vídeo tem as redes sociais da FAI. Se você ouviu uma sigla que você não entendeu, tem dúvida, você quer saber mais, vai lá, segue ela, manda um direct, manda pra gente, comenta, deixa um comentário, que a gente vai atrás da informação e te devolve, tá? E segue a gente também lá no Instagram, né? Que Segue a gente no Instagram Os também. Experts Podcast. Então, Isso. é isso aí. pessoal. Gente, muito Valeu, obrigado. obrigado, Até a pessoal. próxima. Valeu. Vai.